feliz sábado para todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada família nessa manhã, amém? Eu fiquei impressionado como o irmão pegou esse púlpito aqui sozinho, né? E ele me fez lembrar Sansão, né? E alguém disse ali, pastor, isso é porque o cabelo dele não cresceu ainda, né? E quando crescer, então o senhor vai ver aí a força que esse homem tem, né? Queridos, hoje é um dia muito especial. Primeiro porque é sábado, e segundo porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia resolveu nomear esse dia para que fosse um dia da criação, né? E como disse a irmã Otamires, todo sábado realmente é quando a gente para comemorar a criação. Mas hoje, de forma assim oficial, a igreja tem dedicado no mundo todo para que os púlpitos fossem ocupados com esse tema, o tema da criação, a afirmação de que Deus é que criou todas as coisas e que nós somos os seus adoradores. Obrigado, querido. E nós queremos agradecer muito a Deus porque nós temos a oportunidade de termos na nossa cidade veículos que transmitem valores criacionistas, né? Aqui na igreja, não sei quantos vocês sabem, mas está acontecendo pelo menos 2 programas de rádio. Um no sábado pela manhã, que é liderado pelo irmão Lindomar. Geralmente começa às 11 horas da manhã e ali se transmite as mensagens criacionistas de que Deus tem criado o mundo e que nós somos as suas criaturas, né? E também na sexta-feira à noite, né, o reitor do nosso centro universitário, o Dr. Oscar, tinha idealizado um programa Milagres Acontecem, que já está funcionando aí há quase um mês, né? E graças a Deus a gente está começando a ter aí algumas respostas. Ontem algumas pessoas estavam ligando ao vivo para a rádio e isso é um bom sinal, né? Mas não para por aí. O professor Gerson, onde é que está o professor Gerson, né? Este homem que os seus amigos mais íntimos estão querendo trocar, eu não sei se vocês sabem disso, né? Que alguns amigos do pastor Gerson estão querendo trocar o nome dele. Sabem disso, irmão? Vocês já tomaram conhecimento disso? Estão tentando mudar o nome dele para Matusalém, né? Até agora eu não sei porquê, né? Não consegui aí entender o porquê, né? Mas o professor Gerson, ele tinha um sonho de fazer aqui no nosso centro universitário um centro de estudos criacionista. Eu gostaria que ele viesse aqui à frente, né? E ele teve a ideia e conversou com o nosso reitor para que pudesse oficialmente aproveitar esse sábado, né, que é um sábado que a Igreja Adventista no mundo todo está voltada para esse tema, que nós poderíamos fazer isso lá no centro universitário, mas achamos por bem fazer diante do altar do Senhor e diante também da Igreja do Deus vivo, amém? Né? Para mostrar que aquele centro universitário não é apenas um meio de educação, mas também de divulgação de valores judaicos cristãos. Então, professor, explica aqui rapidamente, né? Porque estamos aqui com um tempinho um pouco avançado, o que é um centro de estudo criacionista? É uma reunião de pessoas que estão interessadas em conhecer como o mundo começou, a vida, o homem, baseado na Escritura Sagrada. E esses conjunto de pessoas vão se constituir o núcleo do centro de estudos. E então propagarmos e estudarmos os princípios exalados na Escritura Sagrada, que são o fundamento dessa teoria do criacionismo. E isso não somente adventistas, todo indivíduo que crê na existência de Deus e que Deus criou o mundo em 6 dias literais e descansou no 7º, né? E quais são as evidências que nós temos através da ciência e da filosofia e da religião, que Deus existe, que dele é todo-poderoso e que ele criou todo o universo. Amém. De maneira que nós demos a ideia, e o Dr. Oscar concordou, de nós começarmos isso lá no Uninta,
E então, hoje pela manhã, nós queremos convidar o Dr. Oscar, que está aqui presente conosco, que venha assinar a portaria que cria esse centro, né, de estudos sobre o criacionismo. E então nós pretendemos propagar, né, as ideias criacionistas, e enquanto o Dr. Oscar assina essa portaria, e depois vamos regulamentar isso. Quiser falar alguma coisa? Quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu sempre considerei na minha vida o livro mais bonito e mais interessante da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Então é com muita satisfação que a gente assina essa portaria. Obrigado. Queridos, aparentemente é um ato simples, mas é um divisor de águas na história da educação aqui no Brasil, porque poucos centros universitários têm um centro de estudo criacionista. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica, que tem uma rede de universidades chamada PUC, né? A Pontifícia Universidade Católica, se você visitar esses centros hoje, vocês vão perceber que eles estão muito distantes dos princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Pastor Gerson, vem aqui para tirar uma foto, né? E sorria, viu? Porque vai sair na revista, né? Não faça essa cara feia não, né? Nós queremos agradecer ao Dr. Oscar por ele ter aceito a nossa ideia de começarmos o centro de estudos no criacionismo, dando também um apoio à capelania. É interessante notar que depois que foi criada a capelania aqui no INTA, é que também a Universidade da UVA resolveu também começar com o trabalho de capelania. Nós temos recebido todo o apoio do Dr. Oscar durante esses anos. E então gostaríamos de pedir uma bênção a respeito, para que Deus abençoasse esse centro e que esse centro se tornasse também um meio de propagação do Evangelho. Vamos curvar a fronte. Pai que estás nos altos céus, queremos te agradecer pela revelação que fizeste no livro de Gênesis, e que podemos conhecer a origem, de onde viemos, quem nós somos e para onde vamos. Te pedimos uma bênção especial sobre a criação desse centro universitário, bem como o centro de estudos sobre o criacionismo, para que muitas pessoas possam conhecer a verdade a respeito do teu poder e do teu interesse em salvar o ser humano através do plano da salvação. Amém. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ok, queridos, vamos agora para a palavra do nosso Deus. Pastor Gerson, por gentileza, entrega ali. Eu creio que todos nós que vimos nesse momento a casa do Senhor, porque nós queremos ter um encontro com Deus, não é verdade? E com certeza também cada um de nós temos as nossas histórias, alguns com as suas preocupações, com os seus problemas, e nesse momento é a hora de nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, amém? Sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Eu agora vou fazer mais uma oração, porque é a oração para o sermão, e eu gostaria que mais uma vez você curvasse a sua fronte, porque hoje nós iremos falar sobre essa doutrina da criação à luz do conflito cósmico, que é um tema muito querido pela Igreja Adventista. Curva a sua fronte como você está e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, porque nessa manhã nós estamos celebrando, reconhecendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor tem o poder para criar, para restaurar, para dar significado. Que o Senhor esteja com cada família nessa manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome, Senhor. Amém.
Um filósofo alemão chamado Nietzsche, não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre ele. Ele dizia algo muito simples, porém muito significativo. Ele dizia: o mundo é governado não pelos governantes, mas pelos pensadores. Em outras palavras, pelas ideias. O mundo é governado não por quem? Não por quem? Repita comigo. Pelos governantes, mas sim por quem? Pelas ideias. E o cristianismo é uma ideia. O criacionismo é uma ideia. E em contrapartida, o evolucionismo também é uma ideia. O criacionismo nós conhecemos muito bem. Essa ideia que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? É verdade que está quase 11 horas, é verdade também que tem muita gente cansado, né? Mas dá para a gente reagir um pouquinho, não dá? Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Por mais feio que você se ache, por mais esquisito que você se ache, você foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. É verdade que o pecado alterou algumas coisas daí, né? É verdade que Adão e Eva eram pessoas perfeitas, lindas, maravilhosas. O pecado entrou, alterou a estética, e o normal hoje, pasme, mas eu coloquei isso no meu livro, né? O normal hoje é ser feio, amém? Você não diz amém não? Se acha lindo, né? É só você olhar ao seu redor, não dentro da igreja, é claro, fora, e você vai perceber essa evidência de que depois da entrada do pecado, a estética foi mudada, né? Foi alterada. E o normal hoje é ser o quê? Feio. Isso é uma mensagem de conforto, né? Quem é bonito é um ser anormal. É verdade. Uma pessoa bonita é uma pessoa o quê? Anormal. Então, se você encontrar uma pessoa bonita, você pode dizer seu anormal, né? Porque realmente a normalidade é você ser o quê? Feio, porque o pecado realmente alterou a nossa estética. Agora, queridos, é curioso que quando nós estudamos esse tema à luz da Bíblia, nós percebemos que quando a igreja adventista nasceu, ela proclamava, ela adorava, ela amava um versículo da Bíblia, do Apocalipse, que eu gostaria que vocês lessem comigo agora. São 2 versos, que eu creio que cada adventista conhece esse verso, e se não conhece, deveria conhecer em profundidade, que é Apocalipse 14, e os versos de número 6 e 7. Apocalipse capítulo 14, e os versos 6 e 7. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 14, olha o que está escrito aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho, o quê? Eterno, evangelho que não sofre alteração alguma, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo de forma tímida. É assim que o texto diz? Não, dizendo o quê? Com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então esse texto aqui exalta o poder de quem? De Deus. O texto está dizendo que foi Deus que criou toda a realidade perceptível do mundo em que nós estamos vivendo. Mas infelizmente, queridos, nem todas as pessoas acreditam desta forma. Os nossos jovens, os nossos filhos que vão para as faculdades, eles aprendem coisas contrárias às palavras de Deus. E pelo menos 3 grandes pensadores
foram os responsáveis para criar esse sistema de pensamento que é antagônico à palavra de Deus. 3 nomes. Eu gostaria de mencionar esses nomes, gostaria que você, se possível, aprendesse, se por acaso ainda não ouviu falar. Quais são esses 3 homens? Primeiro deles, Charles Darwin. Alguém já ouviu falar dele? Charles Darwin, quem já ouviu? Levante a mão. A maioria já ouviu. Charles Darwin, por incrível que pareça, o único diploma que ele tinha na parede era um diploma de teologia. Porque ele era filho de pastor anglicano e o pai dele queria que ele fosse pastor. Ele fez o curso de teologia, mas depois se encantou pela biologia e abandonou a teologia. Charles Darwin foi o homem que, segundo os pensadores, ele matou Deus na modernidade. Até antes de Charles Darwin, a maioria dos teóricos, dos professores das universidades ensinavam que o homem foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Depois de Darwin, agora não era mais a providência que estava por trás dos processos criativos. Depois de Darwin, começou a nascer a ideia do acaso. Que nós vimos para esse mundo de forma o quê? Por acaso. Não tem um propósito, não tem um fim. E a mesma teoria, embora Charles Darwin não tinha pregado sobre isso, mas os seus seguidores começaram a fazer um esquema apontando a origem do homem, não em Deus, mas em um macaco. Quem já não ouviu falar nisso, né? De que o homem veio do macaco, né? Agora perceba a diferença de uma ideia que diz que nós viemos das mãos de quem? De Deus, fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. E a outra ideia que diz que nós viemos de um ser unicelular e que foi evoluindo e chegou no macaco e depois do macaco chegou no homem que nós conhecemos hoje. Então Charles Darwin realmente deu um golpe fatal. O outro homem que deu também um golpe fatal nessa teoria da criação, na existência também de Deus, foi um homem chamado Karl Marx. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. É um dos responsáveis pela teoria comunista, né? E quem era Karl Marx? Karl Marx era um judeu que nasceu em um ambiente onde os seus pais acreditavam em Deus, mas ele se rebela contra o Deus dos seus pais. E ele agora não sonha mais com o paraíso. Ele acredita que o paraíso é possível ser estabelecido neste mundo. E ele foi um dos pais das teorias socialistas e também comunista. E o que é que pregava Karl Marx? Veja que coisa interessante, queridos. Karl Marx, ele se concentrava em 3 grandes ideias, que segundo ele, se essas ideias fossem destruídas, o paraíso poderia ser estabelecido aqui na terra. Primeira ideia, quebrar a ideia da propriedade privada. O que é isso? É que a partir de agora a tua casa não é mais a tua casa, mas é o quê? A nossa casa. O teu filho não é mais o teu filho, mas é o quê? O nosso filho. Aparentemente parece uma coisa muito, muito bonita, né? Poxa, tudo agora é igual, não haverá mais ricos, né? Ele pensava nisso, cortar a propriedade privada. Aí eu pergunto, irmãos, isso é bíblico? Isso é bíblico? O que é que a Bíblia fala? O que é que os 10 mandamentos diz quando diz assim, não furtarás? Aí você poderia, mas pastor, o que é que isso tem a ver? Não furtarás com a ideia de propriedade privada. Tem tudo a ver. Porque eu só posso roubar algo que não o quê? Não o quê? Não me pertence. Então essa ideia de propriedade privada é uma ideia bíblica. Não foi o homem que criou isso, foi o próprio Deus. A segunda ideia que Karl Marx odiava e que ele acreditava que se fosse destruída poderia estabelecer um paraíso aqui na terra, a família. Olha que coisa interessante. Ele dizia, destruindo a família patriarcal, a gente pode estabelecer novos padrões de valores. Por que ele odiava tanto a família? Porque ele dizia, de certo modo, o pai representa Deus. E de certo modo a mãe representa a igreja. E Deus, a igreja, gera os filhos. E os filhos são criados, são programados desde cedo a obedecerem aos seus pais, né?
Aí Karl Marx dizia: destruindo a família, nós poderemos estabelecer um paraíso aqui na Terra. Se você ler o livro Manifesto Comunista, você vai encontrar isso nas primeiras páginas. A terceira ideia era mais ousada ainda: destruir a ideia de Deus, de um Deus criador dos céus e da terra. Marx dizia: cortando aí a propriedade privada, destruindo a família e destruindo a ideia de Deus, nós poderemos criar um novo mundo, uma nova sociedade. O terceiro pensador que contribuiu para criar esse sistema de oposição à teoria criacionista foi um homem chamado Freud. Alguém já ouviu falar de Freud? Quem já não ouviu falar? Era também um judeu. Por incrível que pareça, foi criado também no ambiente judaico, de pessoas tementes a Deus. E o que é que Freud dizia? Freud dizia: Deus é uma invenção da nossa mente. Deus não existe. Foi o homem que criou Deus, não foi Deus que criou o homem. Olha que coisa interessante. E queridos, infelizmente muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos líderes, muitos dos nossos pais não conhecem essas teorias e muito menos o impacto dessas teorias na sociedade moderna e até mesmo na igreja. Nietzsche tinha razão, irmãos. O mundo não é governado pelos governantes. O mundo é governado pelas ideias. E quando nós lemos o livro de Gênesis, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos ali a descrição de uma doutrina chamada conflito cósmico. Como é o nome da doutrina? As meninas estão tudo olhando para a minha beleza, estão assim, pessoal. Estão encantadas, estão conseguindo nem se concentrar, né? Queridos, como é o nome da doutrina? Conflito o quê? Cósmico. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um livro com um título muito semelhante. Como é o nome do livro? O Grande Conflito, ou Conflito dos Séculos. E qual é a temática do livro? É que existe um Deus no céu que governa todas as coisas, e que existe um poder antagônico a Deus, e que existe na história essa luta entre o bem e o mal. Queridos, o mundo hoje não acredita mais nessas coisas, e tem muitos adventistas do sétimo dia que não estão mais acreditando nessas coisas. E nós lemos na lição da escola sabatina a necessidade de nós cristãos aprendermos a ter discernimento espiritual. Porque quando a Bíblia descreve a igreja de Deus nos últimos dias, a igreja de Laodiceia, diz que a igreja de Laodiceia tem 3 necessidades fundamentais. Quais são? Quem lembra? 3 finalidades. A igreja está o quê? Nua. A igreja está o quê? E a igreja está o quê? Em outras palavras, um dos pontos ali descritivo da igreja de Laodiceia é que a igreja perdeu a visão espiritual. E como igreja não podemos perder a visão espiritual. E a visão central dessa igreja é que existe um conflito cósmico. Para vocês terem uma ideia desse conflito cósmico, Ellen White diz que todas as vezes que você vai dormir, o diabo faz de tudo para você não o quê? Acordar. Já imaginou isso? Você vai fazer uma viagem e os demônios estão ali fazendo de tudo para que as coisas deem o quê? Errado. Mas louvado seja Deus que a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão o quê? Do nosso redor. E nós temos que entender isso, queridos. Não podemos perder de vista essa visão cósmica. Não podemos entender a doutrina da criação se você não entende a doutrina do conflito cósmico. E o que é isso? É apenas no cosmo? É apenas na história? Não, é dentro de cada um de nós. E sabe como é que a Bíblia descreve isso?
A Bíblia está cheia de metáforas para descrever essa luta entre o bem e o mal dentro do nosso coração. Lembra daquele texto de Paulo de Romanos capítulo 7? Quando Paulo diz assim, o querer fazer o bem não está o quê? Em mim. Paulo diz assim, eu quero fazer o bem e de repente eu percebo que tem uma força que me impede. Eu não quero fazer o mal e de repente eu tenho uma força que me impele a fazer o mal. É o conflito cósmico trabalhando dentro de nós. E ontem o pastor Gerson lembrou que o Dr. Stanley, né, dizendo que esse conflito cósmico não é apenas no universo, não é apenas na história, mas nas nossas células. Nas nossas células. Uma luta. Aí você poderia dizer, pastor, e o que é que isso tem a ver com a minha vida diária? Tem tudo a ver, queridos. Porque as metáforas que a Bíblia apresenta são metáforas para nós trazermos para a nossa vida diária. A primeira metáfora que a Bíblia apresenta é a metáfora da serpente. Lembra da serpente? Lá no livro de Gênesis. A serpente representando um poder que se opõe à vontade de Deus. Lá no Apocalipse, as metáforas ganham formas diferentes, mas eu gosto de pelo menos duas. Lá no Apocalipse, a metáfora do mal é descrita numa besta que se opõe à vontade de Deus. No Apocalipse também é descrito o poder que se opõe a Deus na figura de um dragão. Lembra disso aí? Aí você poderia dizer, mas pastor, eu insisto, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, tem tudo a ver. Porque o diabo usa esses homens, esses pensadores, para trazer esses conceitos para as nossas escolas, para as nossas universidades, para as nossas igrejas, e de repente você está influenciado por essas doutrinas e nem sequer tem o quê? Consciência disso. Eu vou citar aqui alguns exemplos práticos. Antigamente, um casamento era uma instituição que durava para o quê? Para o quê? Para sempre. Vocês lembram daquela frase que os padres e pastores usavam? Ser o quê? Até que a morte os separe, entendeu? Ou seja, até vai durar bastante o casamento. E geralmente na igreja adventista, quando nós vamos realizar um casamento, os pastores têm a obrigação, são cobrados da instituição, que os pastores sentem com os casais que vão se casar e conversem com esses casais, esclareça. E um dia eu estava fazendo isso com um casal que queria casar, né? E sentamos para conversar sobre o assunto. E num determinado momento, eu falando da realidade de uma vida conjugal, com o passar do tempo, muito encanto, vai perdendo, né? Aquela atração vai sendo ameaçada. E eu comecei a falar, falei ali uns 30 minutos, aí a menina olhou para mim e disse assim, pastor, não se preocupe não, porque se não der certo, a gente se separa. Caramba, mal começou e já está pensando em quê? Na separação. Agora, por que isso? Porque são as ideologias do mundo que está sendo infiltrado em nosso meio. As lutas dos casamentos, as primeiras dificuldades que a gente enfrenta, a gente pensa logo em resolver da maneira mais fácil. E as coisas não funcionam dessa maneira. Quando a Bíblia fala da doutrina da criação, não é apenas você reconhecer de que Deus criou o mundo em 6 dias, não é isso. É você reconhecer que Ele é o Senhor também da tua vida. E que você deve obedecer a esse Senhor, né? E queridos, isso não é uma coisa fácil, mas é algo que possível. Às vezes conversando com jovens, muitos jovens dizem, pastor, mas como é difícil a gente manter a pureza no mundo em que nós estamos vivendo. Não é fácil. Não é fácil obedecer a Deus hoje. A pressão que o mundo faz com relação aos jovens, qual é a pressão? Né? Que o sexo pode ser praticado sem nenhum compromisso. Aí você poderia dizer, mas pastor, isso é coisa do mundo. Entre nós não existe isso, porque nós somos o quê? Crentes. Nós somos tementes a Deus. Isso é porque você não conhece a realidade das coisas que estão acontecendo, querido. Você não conhece.
Mas é preciso resistir. Jovem, você que está olhando para mim, você que está pensando em namorar, é possível sim você manter a sua pureza. É possível, porque a Bíblia diz que pode. Isso me faz lembrar de uma história de um filho de um pastor lá no IAN. Não sei quantos de vocês conhecem o IAN lá na Bahia, né? E naquele seminário, naquela faculdade, havia ali o curso de teologia e de outros cursos também. E aquele filho de pastor começou a ser assediado pela menina. Ele era um jovem muito bonito, muito atrativo, né? E ali havia uma menina doidinha. Eu acho que toda igreja tem uma menina dessa doidinha, né? Aquela assanhada, né? Aquela que não pode ver homem, né? E começou a pressioná-lo, né? Começou a pressioná-lo e ele começou a ficar, né? Como se diz na linguagem jovem, né? Ele dava ali uns amassos e tal, né? E um dia, numa sexta-feira à noite, quem conhece colégio interno sabe que a sexta-feira à noite é um dia de culto, né? Um culto solene que existe nos nossos seminários. E no sábado, na sexta-feira à noite, enquanto todos os jovens se deslocaram para a capela, aquela menina conseguiu convencer aquele jovem para ir para debaixo de uma jaqueira. Quem conhece o IAN sabe que tem umas jaqueiras ali. Conseguiu persuadi-lo, né? E ele ingenuamente foi, né? E quando ele chegou ali, ele começou a ficar pressionado com aquela situação. Ficou aquela luta: vou para a capela ou fico aqui? Isso ele contando depois para o seu pai, né? E ele dizendo: pai, num dado momento, aquela menina apertou um botão. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de vestido hoje, que você aperta o botão e ele cai. Conhece isso aí? É moderno, entendeu? Você aperta o botão e cai tudo, né? E quando ela fez aquilo diante dele, ele disse que ficou naquela luta, né? Vou ou fico? Vou ou fico, né? E ele olhou para ela e ela disse: e aí? Você não quer? Aí ele disse: eu quero, né? Eu quero. Aí ela disse: se você quer, por que você não vem, né? Aí ele disse: eu quero orar. Eu quero orar. E ele contando isso para o pai, chorando, querido, chorando. Ele tinha 17 anos, chorando, porque ele dizia: pai, eu queria ir, mas eu pedi a Jesus: Senhor, não me deixa ir. Queridos, o que é isso? É o conflito cósmico sendo realizado na microhistória, dentro de cada um de nós. E você enfrenta isso diariamente, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua escola. Eu estava fazendo uma semana de oração na Alemanha e de repente uma senhora turca, né? Na saída ela me procurou e disse: pastor, o que o senhor está falando eu estou enfrentando. E eu disse: querido, o que é que você está enfrentando, né? Ela disse: olha, eu sou uma mulher casada há muitos anos, tenho meus filhos, amo meu marido, mas eu estou sendo tentada a ter um caso amoroso com o meu chefe de departamento, entendeu? Eu não consigo ver aquele homem sem que os meus desejos se aflorem, pastor. Queridos, o que é isso? É o conflito cósmico sendo realizado na vida de cada pessoa. E tem muita gente que diz assim: ah, mas os jovens não têm maturidade, é por isso que a gente deve liberar o sexo para os jovens tem que transar, tem que fazer. Queridos, é verdade que a carne é fraca, mas é verdade também que o nosso Deus é o quê? O nosso Deus é o quê? Forte. E Ele vai te dar a vitória. Porque não adianta estudar a doutrina da criação e acreditar que Deus no passado longínquo criou todas as coisas. Não! Nós temos que acreditar que esse Deus criador de todas as coisas é também o Senhor da minha vida. Amém? E se Ele é o Senhor da minha vida, eu posso vencer não pelos meus méritos, mas pela sua graça em minha vida. Amém? Queridos, eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei, jovem, como está a tua vida. Quantos jovens solteiros nós temos aqui, querido? Levanta a mão aí, jovem solteiro. Não tenha vergonha não, porque se você não levantar a mão, vai continuar solteiro, entendeu? Levanta a sua mão. Eu sei que a luta é grande. Eu sei disso, que a luta é grande. Olha, as meninas tão bonitinhas, meu Deus do céu, a crise está grande, homem. A luta é grande.
Olha, os jovens também engraçadinhos, viu? Porque as meninas são lindas, os homens são engraçadinhos, ok? Eu sei que a luta é grande. Eu sei que às vezes nós somos tentados a ceder. Mas a palavra diz, queridos, que Deus tem um plano na nossa vida. E esse plano poderá ser realizado se você confiar nele. Confie no Senhor. Se você é casado, está passando por dificuldades de relacionamento, confie no Senhor. Porque há momentos na nossa vida que nós, homens, maridos, quantos maridos nós temos aqui? Levanta a sua mão. Todos esses maridos, em algum momento, esses maridos agiram feito um dragão. É verdade ou não é? Pergunta para as esposas dele, é verdade? Mas é verdade também, quantas mulheres casadas temos aqui? Levanta a sua mão. Mas é verdade também que em algum momento da vida conjugal de vocês, você agiu feito uma serpente. É verdade ou não? Verdade. Veja que é um milagre, né? O dragão e a serpente dentro do mesmo. É um milagre, viu, pastor? A vida conjugal é um milagre, né? Como é que pode um dragão e a serpente viver sob o mesmo teto, né? Mas não há problema se um dragão e uma serpente estejam debaixo do mesmo teto, desde que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também esteja o quê? Presente, amém? Queridas, eu gostaria de fazer um convite a você nessa manhã. Levante a sua mão e aceite a Jesus Cristo nessa manhã como o Senhor da sua vida, para que todos os aspectos da sua vida possam ser governados pelo Senhor Jesus. Levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus registre essa cena. Vamos ouvir uma música, Felipe? Vamos ouvir uma música especial e depois nós iremos fazer uma oração. Abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível
Dostoiévski foi um escritor russo